Vamos então iniciar aqui a apresentação, dar só uma pequena nota que qualquer destes temas que será abordado aqui hoje neste webinar não constitui qualquer recomendação de investimento, sendo para o efeito deverão procurar o vosso gestor de conta aqui no BIG. Hoje trago-vos então aqui a temática relacionada aqui com o mercado acionista, nomeadamente qual será então o próximo, digamos, rumo aqui para o mercado. Ou seja, tem sido aqui uma temática amplamente discutida, visto que tivemos de facto aqui uma recuperação notável nos índices acionistas, com natural destaque então aqui para os índices americanos, e acaba por haver sempre aqui uma tendência para considerar, uma possível correção em nível de preço, visto que não é de facto habitual nós termos estas subidas tão íngremes sem termos então aqui algum tipo de correção. E visto que de facto nos últimos tempos, aqui estas teses de uma possível correção no mercado têm vindo a ganhar cada vez mais força, sentimos de facto a necessidade de apresentar aqui este mesmo webinar para esclarecer um bocadinho tanto a visão mais positiva, nomeadamente posso referir que aqui ainda mais recentemente aqui a Goldman Sachs e também a JP Morgan reveram em alta aqui os seus targets price para o S&P, aqui para o final de 2021. Se não estiverem em erro, creio que seja 4.300 e 4.400 pontos, respectivamente. Ou seja, uma visão então positiva aqui para o mercado, para o que ainda falta então aqui de 2021, e depois também apresentar a tese contrária, seja menos positiva, mais negativa, que acredita que possa haver então aqui uma correção no mercado, isto sempre com o objetivo então de trazer então aqui o máximo de informação para ajudar sempre a tomar decisões então aqui de investimento mais racionais e mais ponderadas. Passando então aqui à agenda, vou fazer primeiro só aqui um contexto de mercado atual, ou seja, falar um bocadinho então da crise económica associada aqui ao Covid, todo o seu impacto que teve então aqui no mercado. Iremos depois esmiuçar então aqui os argumentos relativamente aqui à tese mais bearish, ok? Para a tese então que estes níveis de preço são de facto exagerados face à realidade económica. Possivelmente teremos então aqui uma correção aqui nos próximos tempos, próximas semanas, meses, etc. E depois falar também então aqui, neste caso, sobre a visão contrária, sobre os argumentos a favor de uma possível convergência de renovação de máximos históricos e como o mercado acionista poderá então, como disse, converger para valores ainda mais altos. No final, vamos tentar então enquadrar estas mesmas visões, estas mesmas possibilidades, de acordo com os vários perfis de investidor. Eu acabei por selecionar aqui 2 perfis base, sobretudo uma pessoa que tenha um perfil mais agressivo, que queira se expor mais a risco, tenha um horizonte temporal mais longínquo, e depois um investidor mais conservador, que tenha um perfil mais defensivo e queira sobretudo proteger então aqui a sua carteira, o seu património, particularmente então aqui a inflação. Dito isto, arrancando então, começar então só por contextualizar a situação atual. Como todos sabemos, vivemos então aqui uma recessão económica sem precedentes, a maior crise económica desde a Segunda Guerra Mundial. Em meados de 2020 falava-se que a recessão mundial pudesse atingir valores à volta dos 4,9%, ali a cheirar os 5%. O FMI já reviu então aqui em baixo essa mesma previsão. O crescimento em 2020 a nível mundial ficou então aqui pelos 3,3% negativos, e de facto nós não temos histórico nenhuma crise económica com semelhanças minimamente parecidas àquilo que nós vivemos anteriormente. Tivemos de facto a crise financeira de 2007 e 2008, que se deveu devido a fatores completamente diferentes desta mesma crise económica. E como tal, acabamos por ter aqui uma espécie de uma situação em que, enquanto que noutras crises económicas nós podíamos olhar aqui para trás e se calhar retirar aqui algum input daquilo que poderá, digamos, acontecer aqui no futuro, é muito mais complicado nós estarmos a pegar num exemplo passado de uma recessão económica e tentar, lá está, prever o que é que possa acontecer, porque esta recessão que nós tivemos acabou por ser devido a razões extraeconómicas, ou seja, não se deveu de facto a questões financeiras, como foi o caso então aqui da crise financeira de 2007-2008, e gostaria de salientar também que as respostas aqui dos governos, nomeadamente em termos fiscais e depois também dos bancos centrais, também elas foram num montante sem qualquer tipo de precedentes, ou seja, nunca tivemos nada
parecido aqui no passado na história económica, e esse era o primeiro ponto que eu queria também aqui fazer. Nós depois, de seguida, quando analisarmos tanto o bull case como o bear case, vamos falar, pronto, aqui dos vários argumentos, nomeadamente alguns desses argumentos olham aqui para trás na história para tentar perceber o que é que aconteceu no passado em crises que, de certa forma, têm algumas semelhanças com aquilo que está a passar, mas a verdade é que nada se assemelha na sua totalidade àquilo que nós estamos a experienciar aqui neste momento, e esse era um ponto que eu também queria deixar aqui bastante presente. Fruto dessa mesma recessão, então, económica, tivemos depois aqui o mercado laboral, nomeadamente na economia americana, com perdas em termos de postos de trabalho, de facto, mais uma vez, sem precedentes. Se compararmos então com a crise financeira de 2007-2008, vemos então aqui o pico de perda de postos de trabalho, que é, pronto, uma migalha, digamos assim, do valor que foi registado então aqui em abril de 2020. A taxa de desemprego subiu para valores recordes também nos Estados Unidos, 15%, que já não eram vistos então há décadas, desde a grande crise financeira então aqui de 29. Dado este gap, esta perda então de criação de riqueza galopante, como disse então anteriormente, os bancos centrais e os governos acabaram por responder precisamente com medidas então aqui apelativas no intuito de estimular então aqui a economia, nomeadamente com aqui o aumento aqui da massa monetária por parte então dos bancos centrais mundiais, com particular destaque então aqui para a FED, para a Reserva Federal Norte-Americana, que mais duplicou então aqui os ativos em balanço aqui no último ano, em resposta a esta mesma crise. Cortou também as taxas de juros então para níveis próximos de zero. Tivemos também aqui então a implementação de pacotes fiscais sem precedentes. Os Estados Unidos já tiveram, pelo menos, creio eu, 3 pacotes de uma espécie de subsídios que receberam então aqui do governo, cheques em branco, o chamado helicopter money, que já se tinha vindo a falar, pronto, quais é que seriam aqui os seus benefícios, as suas consequências. É curioso que os Estados Unidos são provavelmente a economia, digamos, com a matriz capitalista mais enraizada dentro do seu ADN económico, acabam por ser o primeiro país, digamos assim, a implementar este tipo de políticas. A verdade é que vivemos numa situação de emergência e foi então esse um plano implementado aqui pelas entidades fiscais, nomeadamente então aqui pelo governo americano, na altura liderado então aqui por Donald Trump. Não foram só os Estados Unidos, tivemos também apesar da resposta ter sido claramente mais rápida e mais eficiente nos Estados Unidos, outros países também acabaram por envergar aqui o mesmo caminho. Praticamente todos os bancos centrais a nível mundial cortaram as taxas de juros para níveis próximos de zero, lançaram programas de aumento então de liquidez, compra então aqui de ativos, e isso naturalmente acaba por depois ter consequências que já iremos ver mais à frente. Destacar também naturalmente, antes de irmos aqui à questão do mercado, pronto, só para termos aqui uma noção, se olharmos então aqui para o balanço da Reserva Federal Norte-Americana, vemos então aqui esta subida galopante que nós tivemos então aqui no último ano. A escala aqui, estamos a falar em termos de trilhões de dólares, isto deveu-se então aqui ao programa de compra de ativos, nomeadamente obrigações por parte da Reserva Federal Norte-Americana, não só obrigações do Tesouro Americano, como também obrigações de alto risco, as chamadas junk bonds, e essa mesma atividade também acabou por distorcer então aqui o mercado, na medida em que essas mesmas obrigações de alto risco, pronto, ainda recentemente atingiram então aqui um mínimo histórico em termos do juro a remunerar, em termos do juro remunerado nessas mesmas obrigações. Ou seja, aqui Fed, Reserva Federal, então com uma intervenção muito rápida, então aqui no mercado, que como disse, acabou por ter então aqui as suas implicações e já iremos ver em mais detalhe. Tudo isto levou então aqui uma recuperação, ou prevê-se neste caso em 2021 que haja então aqui uma recuperação bastante sólida da economia mundial, como era de esperar, uma chamada V-shaped recovery. As últimas previsões, se olharmos aqui para os Estados Unidos, falam de valores à volta de 6,4% de crescimento. O FMI também estima que os valores a nível mundial andem entre os 3% e os 4%, ou seja, é de esperar então aqui uma economia em recuperação,
depois de termos então experienciado essa mesma queda em termos de criação de riqueza a nível mundial. O mercado laboral já mostra efetivamente então sinais de recuperação, nomeadamente com a criação líquida então aqui de postos de trabalho, depois desses 20 milhões de postos de trabalho que tinham sido perdidos então aqui em abril de 2020. Reparem que o remanescente de 2020 foi um ano de recuperação, a destacar aqui o mês de junho com a criação de 5 milhões de postos de trabalho. Tivemos depois também aqui um mês com a evolução negativa, nomeadamente então aqui dezembro de 2020, que foi quando a situação voltou-se a deteriorar, não só aqui nos Estados Unidos, como também em termos mundiais. Tivemos então aqui uma quebra nessa mesma criação líquida de postos de trabalho e depois ela voltou então aqui a retomar. Olhando aqui para o mercado, há de salientar de facto esta queda, estes aumentos de volatilidade então no ano passado. O mercado acaba sempre por antever essas mesmas quebras na atividade económica, ou seja, os crashes tendem a acontecer antes dessa mesma quebra acontecer. Foi isso que nós tivemos então aqui em março de 2020, sendo que a queda iniciou-se ali em finais de fevereiro. E, de facto, o que há a salientar é esta recuperação notória. Então, aqui neste caso, eu tenho aqui o SPY, que é o ETF representativo aqui do S&P 500, o índice representativo das 500 melhores empresas dos Estados Unidos. De facto, teve uma performance abismal, em que nem a pessoa que o investidor tivesse um cenário, ou tivesse uma visão, nem a pessoa que tivesse a visão mais otimista depois dessa mesma queda, com certeza imaginaria que o mercado recuperasse essa mesma queda num período de tempo tão curto e que, para além disso, ainda chegasse a convergir para os valores em que está agora. Podemos argumentar que isto tudo se deveu muito também, então, à rápida atuação aqui dos bancos centrais mundiais, particularmente, então, aqui no caso do mercado acionista americano, a Reserva Federal norte-americana. Não há qualquer tipo de dúvida que, se não fosse essa intervenção gigante por parte dessa mesma entidade, que o mercado não teria manifestado essa mesma recuperação. O que é importante então agora averiguarmos é se há espaço para esta recuperação continuar ou se haverá então aqui a possibilidade de uma correção mais significativa. Só para ter também aqui uma noção mais concreta, digamos assim, do quão rara foi a performance do S&P então aqui no último ano. Se contarmos os vários períodos de um ano aqui ao longo da história, no Dow desde 1915 e efetuarmos no fundo aqui uma distribuição de probabilidades relativamente a esses mesmos períodos, vemos que de facto, aqui a performance que foi de essencialmente 76% desde 23 de março de 2020 até 23 de março de 2021, trata-se claramente de um outlier, de um acontecimento muito raro e de facto podemos chegar à conclusão de duas coisas: que aquilo que nós tivemos aqui, para quem aproveitou de facto esta mesma queda para reforçar carteiras ou mesmo comprar aqui posições nesta zona, acabou por beneficiar provavelmente de uma oportunidade de compra que eu diria que vem provavelmente uma vez ou seja, acontece uma vez de geração em geração praticamente, ok? E acho que também aquilo que nós manifestamos, aliás, aquilo que nós podemos observar e a conclusão que nós também podemos chegar, que aquela velha máxima de que quando os outros estão, quando o mercado está pessimista é a altura de comprar, quando o mercado está otimista é a altura de vender. Warren Buffett também costuma referir essa questão muitas vezes. Essa máxima acabou por ser provada, mais uma vez, para quem de facto teve essa coragem de entrar aqui nestes momentos, porque não é fácil, não é? Nós estamos a falar de momentos com bastante volatilidade. Parem que se nós agora olhando para trás e para alguém que tenha comprado, por exemplo, aqui neste ponto aqui, à volta dos 2.500 pontos, o mercado ainda convergiu até ali aos 2.200 no espaço de dias. E claro que isso em termos emocionais é sempre uma experiência que não é fácil de ser vivenciada e ultrapassada, por isso é que se refere muitas vezes e acaba por ser, sem dúvida alguma, também aqui o fator mais importante em termos de investimento. Podemos depois também argumentar essa questão, mas claramente que a questão da disciplina emocional
maneira como lidamos com as emoções acaba por ser então aqui o fator número um no que diz respeito então aqui à nossa performance enquanto investidor. E de facto, mais uma vez, para quem teve essa coragem então de entrar nesses valores, também quem soube, digamos, aguentar essa pressão relacionada aqui com a volatilidade, acabou então por experienciar de facto aqui uma oportunidade de, como disse, diria que pronto, vem uma vez em cada geração. Pronto, falando então, já dando o contexto atual, vamos falar então aqui tanto do bull case como do bear case. Eu queria só fazer então aqui também um rápido à parte, porque ultimamente temos vindo a assistir a uma série de opiniões, nomeadamente teses de que o mercado efetivamente poderá apresentar aqui uma correção. O objetivo deste webinar não é, digamos, selecionar um dos casos em detrimento do outro, ok? A ideia, mais uma vez, é trazer-vos as duas approaches, passar-vos essa informação para depois ajudar então a tomar essas informações, aliás, ajudar a tomar essas decisões de uma forma mais racional. No entanto, o que eu gostava de salientar é que muitas vezes aqui a opinião pessimista, mais bearish sobre o mercado, acaba por ter um enviesamento face a uma visão aqui positiva. Ou seja, se nós olharmos para o percurso aqui do S&P 500 desde essencialmente 2009, ou seja, após então aqui a crise financeira de 2007-2008, vemos que ao longo do tempo têm sido levantadas inúmeras razões para de facto vendermos aqui a nossa carteira, ou como possíveis indicações de aumentos de volatilidade. E a verdade é que o mercado acionista americano acabou por sistematicamente convergir então para novos máximos. E reparem que então desde março de 2009, se contarmos então aqui em termos de retornos absolutos, estamos a falar de 495% de rentabilidade, ou seja, essencialmente 6 vezes um investimento que nós tínhamos feito então aqui no S&P em 2009. E reparem que nenhuma destas causas que foi apontadas acabou por, de facto, levar aqui a uma reversão de forma clara e significativa daquela que tem sido a tendência crescente que o mercado americano tem apresentado devido à sua forte correlação com o crescimento económico, que depois acaba por alimentar em termos médios aqueles que são os lucros então aqui das empresas, e esse acaba por ser o fator principal ao qual nós derivamos o valor intrínseco então aqui de uma ação. Para além desse ponto, nós também acabamos por, entre aspas, sofrer aqui um bocadinho. Isto também, se calhar, será aqui uma opinião mais pessoal, mas a verdade é que os mídias também acabam por dar aqui mais peso e reforçar sempre as teses mais pessimistas, porque lá está, é muito mais fácil vender um medo, vender a possibilidade de algo chocante acontecer do que propriamente uma notícia positiva, mas que aconteça durante um período largo de tempo. E acho que isso, por exemplo, aqui em Portugal, para dar um exemplo mais concreto, recordo-me que no ano passado, quando nós estávamos a vivenciar esses períodos de volatilidade, víamos inclusive aqui nos telejornais portugueses umas notícias relativamente então ao facto do mercado acionista estar com fortes quedas no chamado crash, ou seja, menções acerca dessa mesma situação. E a verdade é que nós agora, quando assistimos a esta recuperação e o mercado acionista está em históricos, nós não vemos notícias sobre esse assunto. Ou seja, só quando as coisas estão de facto más, só quando existe esse sentimento pessimista, é que a agrejal dos mídias reforçam e mostram, digamos assim, a situação, mas a verdade é que nós acabamos por mostrar um lado da moeda e acabamos por ser completamente enviesados, na minha opinião, se prestarmos atenção apenas então aqui ao que os mídias dizem. E mais uma vez esse exemplo acaba por ser uma situação real daquilo que vos estou a referir. Isto também se deve muito ao facto de que psicologicamente nós acabamos por, se compararmos o sentimento de ganho que nós temos, que nós realizamos quando temos de facto um ganho financeiro
comparativamente com a perda emocional que nós obtemos quando temos uma perda financeira, a verdade é que acaba por haver aqui uma assimetria na medida em que nós sentimos muito mais na pele, e está provado, pronto, em termos psicológicos. Se quiserem, para quem tem interesse aqui nestas questões, existe um livro chamado Thinking Fast and Slow. Estou-me a esquecer agora do nome do autor, mas foi aqui um vencedor do Nobel aqui no início do milénio. Pronto, ele aborda muito a questão aqui psicológica e o impacto da vertente, dessa mesma vertente em termos das decisões de investimento dos investidores, e ele depois fala muito desta assimetria, e a verdade é que como nós acabamos por experienciar muito mais, uma perda muito maior em termos emocionais face à perda financeira que nós temos, acabamos por querer nos defender em demasia desse mesmo cenário e acabamos por dar muito mais peso então aqui a potenciais perdas do que a potenciais ganhos, e nós naturalmente, enquanto investidores racionais, o que nós vamos querer é inverter, lá está, essa mesma assimetria. Pronto, falando então agora no bull case e no bear case, vamos começar então pela visão mais pessimista. Eu trago-vos aqui pronto, uma série de gráficos. Começo precisamente aqui pelo Shiller Price to Earnings Ratio, que é no fundo então aqui uma métrica desenvolvida aqui pelo professor Robert Shiller da Universidade de Yale, que tenta então oferir quando é que o mercado acionista possa estar de facto num período de bolha, ou seja, possa estar caro face aqui à sua situação fundamental, e quando é que possa estar efetivamente aqui barato. E sem dúvida alguma que se olharmos aqui para esses indicadores, e mesmo se olharmos aqui para um indicador cru, entre aspas, do rácio de price to earnings do S&P 500, ele está claramente em níveis próximos então aqui da bolha de .com, aqui de 2000, o que por sua vez sinaliza aqui de facto um mercado sobrevalorizado. E podemos fazer o argumento de que existe a tendência para de facto este valor convergir novamente aqui para a sua média, ou seja, mais tarde ou mais cedo acaba por haver essa mesma tendência de regresso aqui à média, e isso poderá ser feito então aqui de duas formas. Reparem que nós quando olhamos para o Price to Earnings Ratio, ou seja, de uma ação, ou seja, do S&P neste caso, nós para assistirmos a uma diminuição precisamente dessa divisão, ela poderá ser feita das duas formas, ou seja, temos o preço a dividir pelos lucros, e para a divisão, ou seja, se reduzir, para nós termos um valor inferior em termos desse rácio, tanto o preço pode de facto descer, e isso implica então aqui uma redução então aqui na cotação do mercado, e neste caso essa mesma correção então aqui nos índices acionistas, ou por sua vez também poderemos ter aqui um aumento do numerador, aliás, peço desculpa, do denominador, que significaria que os lucros das empresas aumentariam, ou seja, e era este ponto que eu queria levantar e queria também frisar aqui convosco, porque fala-se muito então desta questão aqui da vertente fundamental relacionada à evolução aqui do S&P 500, apresentando nomeadamente rácios de price to earnings. E eles poderão corrigir de duas formas, ou de facto o preço cai, ok, e o rácio diminui, ou o denominador aumenta, neste caso os earnings, os lucros, e por consequente o rácio também cai, e teremos então uma possível convergência para valores mais perto daquilo que seriam normais, que andaria aqui à volta dos 15, 20, que tenha sido, digamos assim, essa média histórica. Eu depois já irei abordar também esta questão aqui mais tarde, mais em frente, nomeadamente essa possibilidade de esta correção então aqui no rácio de price to earnings ser feita através do denominador em vez então aqui do numerador. Depois, olhando também em termos de market cap do Nasdaq, aqui se dividimos o market cap então, do Nasdaq do S&P, vemos também então aqui com o rácio, peço desculpa, não é o market cap, é mesmo aqui a capitalização em termos de pontos, vemos claramente que estes valores relembram, pronto, aqui os momentos da bolha de 2000, sendo que inclusive este gráfico nem está atualizado, é de final então aqui do ano 2020, este mesmo rácio já supera então aqui os valores da bolha da .com, o que sinaliza então aqui, pelo menos, que aqui com o índice tecnológico, e sabemos que aqui com a tecnologia, o setor tecnológico tem também um peso muito mais relevante, muito mais superior aqui no S&P 500 agora do que tinha há 20 anos atrás,
mas este gráfico sinaliza que poderá de facto haver aqui um encarecimento precisamente desse mesmo setor tecnológico, ok? Na medida em que pode estar algo alavancado a nível de preço e que uma correção seja de facto um cenário então aqui possível. Outros pontos que também são importantes salientar. Pronto, este tipo de notícias são notícias que nós não vemos em bear markets, ou seja, quando o pessimismo acaba por se destacar então aqui no mercado, nós não vemos aqui as famílias americanas a aumentar aqui a sua exposição a ações americanas. Neste caso, chegou aqui a valor, exatamente, são recordes históricos, superando também então aqui a bolha de dot-com na altura, na viragem do milénio. Já estamos a falar de valores de 41% de todos os seus então, ativos financeiros. Vemos também, em termos aqui de alavancagem, representada aqui pela margin debt, também pronto, em níveis recorde. Temos depois também outras situações, nomeadamente ligadas aqui à questão das criptomoedas, não é? Tivemos, por exemplo, aqui a Dogecoin, pronto, uma cripto que inicialmente foi desenhada como sendo uma brincadeira, pronto, a atingir market caps, e aliás, ainda hoje voltou a registrar então aqui um novo máximo histórico, uma moeda que pronto, acaba por ter um consenso bastante generalizado de que não tem qualquer tipo de valor intrínseco, ou seja, a Dogecoin acaba por ser um exemplo diferente aqui de outras criptos, nomeadamente Bitcoin e Ethereum, que aí sim podemos ter um debate saudável acerca de qual é que é o valor intrínseco destes ativos. Mas de facto aqui a Dogecoin é amplamente consensual dentro da comunidade também cripto, de que é uma moeda que foi feita num sentido de ser uma brincadeira, e acabou por ser uma brincadeira que muitas pessoas acabaram por pregar na mesma, nomeadamente aqui também com a contribuição de Elon Musk, e que agora está a convergir aqui para valores superiores. Tivemos também a situação aqui da GameStop. Temos também pronto, um crescimento exponencial de, entre aspas, aconselhadores financeiros, nomeadamente nas redes sociais, TikTok, YouTubers também, novos YouTubers a recomendar a compra de penny stocks. Ou seja, são tudo fenómenos que nós não vemos então quando o mercado está em baixa, e isto, regra geral, pronto, é sempre de facto aqui um sinal de alerta. Fala-se muito daquela questão que também que quando ouvimos alguém a falar sobre mercados financeiros, que é uma pessoa que não nutre nenhum gosto especial sobre o assunto, mas que ouve falar que existe a possibilidade de ganhar dinheiro e que investir acaba por ser, digamos assim, uma ciência fácil. Essas situações acabam sempre por ilustrar então aqui pronto, que se calhar poderá fazer sentido ter então aqui alguma prudência, e é de facto, sem qualquer tipo de dúvida, aquilo que nós experienciamos então aqui neste momento. Trouxe também aqui um índice relacionado com empresas que ainda não apresentam resultados positivos, ou seja, empresas que estão de facto listadas aqui em bolsa, mas que ainda não apresentam lucros, ou seja, que estão aqui na sua fase de expansão em termos de modelo de negócio, em que ainda estão efetivamente a consumir cash, ou seja, estão a perder aqui dinheiro. E como podemos ver também aqui nos últimos meses, desde sensivelmente o crash então de 2020, que este mesmo índice representativo destas mesmas empresas teve também ele uma subida exponencial. Ou seja, antigamente a arte do investimento, digamos assim, privilegiada sobretudo em empresas de qualidade, com pronto, balanços sólidos, que gerassem cash flows, lucros para os acionistas. Isso acaba por ser, digamos assim, colocado um bocadinho a teste, essa tese, na medida em que estas empresas, que podemos argumentar que ainda deram muito poucas provas de que de facto serão empresas sólidas, que irão se gerar e irão sustentar cash flows futuros sólidos para os acionistas, acabam por ter aqui performances megalómanas, particularmente compararmos a essas ditas empresas que apresentam essas características que enumerei como sendo então investimentos racionais. Outro fator que também dá, digamos assim, força aqui à tese mais bearish é claramente então aqui o facto de que, se olharmos para a vertente fundamental daquilo que está por trás então aqui da evolução dos índices, particularmente então aqui os índices americanos, o S&P 500,
notamos claramente então aqui uma dispersão bastante significativa face àquele que é o desfio padrão normal dos ciclos económicos e as suas consequências em termos do mercado acionista. Ou seja, em termos base, quando nós olhamos para o médio e longo prazo, já sabemos que a razão pela qual o S&P 500 tem apresentado a performance que tem apresentado nos últimos 100 anos deve-se apenas à questão de que a economia cresce, a economia crescendo em termos médios, os lucros dessas mesmas 500 empresas também acabam por crescer, acompanhando essa mesma tendência, e se os lucros de facto acabam por crescer, acabamos por ter então valorizações maiores. E o que acaba por acontecer é que temos, digamos, essa linha histórica que representa essa evolução, como disse, representativa, lá está, do impacto então aqui do crescimento económico no lucro médio das empresas do S&P, e depois temos os ciclos económicos que fazem com que o mercado acionista, em períodos de expansão, esteja acima, regra geral, dessa mesma linha, e depois em períodos de recessão, abaixo dessa mesma linha. E o que nós vemos é que, de facto, se tentarmos fazer então aqui um cálculo de qual é que será, de facto, aqui o valor justo face à realidade económica hoje, claramente que podemos argumentar de que o mercado está esticado, entre aspas, porque estamos a falar de rácios de essencialmente 234% em termos de market cap, se dividimos pelo PIB aqui americano, e como podemos ver ao longo da história, mesmo aqui nas outras bolhas, em destaque mais uma vez aqui a bolha de .com, este valor acabou por chegar aos 150%, ou seja, não chegou nem de perto nem de longe aqui aos valores que o mercado de facto experienciou então aqui nesta mesma recuperação. Ou seja, numa perspectiva aqui de, digamos, que nós temos esta trendline que acaba por haver uma tendência natural para que, ok, nós temos estes ciclos económicos, o mercado anda em volta desta mesma linha e depois acaba por regressar sempre então aqui essa mesma linha, e nessa base podemos fazer então aqui o argumento de que poderá haver então aqui uma correção mais significativa, neste caso até sugere uma possível correção, neste caso aqui de 40%, para aqueles que seriam valores justos então em termos da realidade económica então aqui de hoje. Depois, outro ponto que também é importante então enumerar acerca aqui do bear case é naturalmente aqui as pressões inflacionistas. Creio que este será de facto o maior risco a ter em conta e claramente o fator mais importante a monitorizar então aqui nos próximos tempos, porque será muito, a questão aqui da inflação será determinante em termos então aqui das políticas monetárias da política monetária que a Fed irá implementar no futuro, nomeadamente se continuam então aqui as suas práticas ou se por sua vez tem aqui algum tipo de reversão. E aqui o grande debate que se discute neste momento é que já existe um consenso generalizado, não só por parte do mercado em si, como também os próprios responsáveis aqui da Fed, de que haverá, de facto, pressões inflacionistas. Ou seja, trouxe aqui um gráfico aqui do Bank of America, que mostra aqui as menções relacionadas, aliás, o número de vezes que a palavra inflação foi mencionada, então, aqui nas calls de apresentação de resultados aqui das empresas do S&P 500. Como podemos ver, houve, de facto, então, aqui um crescimento também ele exponencial, então, aqui nas últimas apresentações de resultados. Como disse Warren Buffett aqui este fim de semana, na apresentação de resultados da Berkshire Hathaway, voltou também a sublinhar isso mesmo, que vê, de facto, aqui uma possível subida significativa aqui de preços, e aquilo que nós vemos é precisamente matérias-primas, como neste caso aqui a madeira, com subidas superiores, neste caso a 400%. Temos também aqui o milho com subidas também já com praticamente a dobrar o preço desde, aqui essencialmente um ano atrás, ou seja, evolução homóloga para o dobro do seu preço, que era praticado então há um ano atrás. Vimos também soja com subidas galopantes, também à volta dos 60%. Trouxe também aqui a questão do petróleo, que depois de convergir aqui para valores negativos, teve também aqui uma recuperação notória. A questão aqui também do cobre, que terá então aqui um impacto importante no que diz respeito aqui à transição energética, também
continua a convergir aqui para valores cada vez mais altos, dobrando já aqui a sua cotação desde então aqui o crash na altura dos aumentos de volatilidade aqui do ano passado. Ou seja, daquilo que nós estamos a ver neste momento, acaba por ser claramente consensual de que essas pressões inflacionistas existirão, e aquilo que será importante então aqui ponderar é se essas pressões inflacionistas terão um caráter temporário e que, como tal, não serão então aqui um motivo de preocupação para a Reserva Federal Norte-Americana apresentar, digamos assim, uma inversão em termos da política que tem implementado aqui neste momento, em termos de injeção aqui de liquidez no sistema financeiro através do seu programa de compra aqui de ativos, nomeadamente então aqui obrigações. Pronto, este será então aqui o grande dilema, como disse, se a inflação será efetivamente temporária ou será uma questão permanente. Se for temporária, poderá haver aqui, pronto, uma janela mais aberta para aqui a Fed continuar então com políticas mais acomodativas, nomeadamente taxas de juros mais baixas, que ajudará, sem dúvida alguma, então aqui o mercado acionista a sustentar estes valores e também a convergir para valores eventualmente superiores. Se de facto tivermos um cenário em que a inflação dispare, aí sim, isso obrigará de facto a Fed a ter então aqui uma reversão em termos de política, provavelmente fazer então aqui algum tipo de subida de taxa de juros, e claramente que isso seria então altamente penalizador então aqui para o mercado, porque esta recuperação foi assente sobretudo nesses mesmos estímulos monetários e também fiscais, como já vimos anteriormente, com os cheques que foram entregues então aqui aos americanos, mas sobretudo através dos estímulos monetários que foram implementados pela Reserva Federal Norte-Americana. É sem dúvida algum mercado, digamos assim, alimentado por esses mesmos estímulos, e se de certa forma a Fed desligar aqui a ficha, se me permitirem aqui a analogia, é de esperar naturalmente que haja então aqui uma correção. Jerome Powell, o chairman da Fed, já referiu que, aliás, já admitiu a possibilidade e já também ele, de certa forma, admitiu essa mesma possibilidade então de pressões inflacionistas, mas ele neste momento a mensagem que tem passado é que essas mesmas pressões serão apenas temporárias, não existe motivo de preocupação. A verdade é que tivemos aqui a secretária do Tesouro, Janet Yellen, que já foi também chairman aqui da Fed, a referir que as taxas de juros poderão ter de ser aumentadas para impedir então aqui a economia de sobreaquecer, nomeadamente ela refere-se então precisamente devido aqui a um disparo então aqui da inflação. Será naturalmente então aqui um ponto determinante aqui a acompanhar então aqui nos próximos meses, eu diria, pronto, o restante ano de 2021, porque é de esperar que também à medida que o programa de vacinação pronto, vai acelerando e pronto, teoricamente estaremos cada vez mais perto da chamada a imunidade do grupo, que dará depois a possibilidade para regressarmos de uma vez por todas então aqui à atividade económica normal, e quando isso acontecer, isso vai acontecer perante um cenário em que estamos com políticas acomodativas pronto, já mais vistas então aqui no passado, não só em termos então monetários como em termos fiscais. Okay? Aliás, Joe Biden também quer implementar aqui um programa fiscal e de construção de infraestruturas do valor de 1,8 trilhões de dólares, ou seja, são muitos estímulos, e isso já é de esperar naturalmente que essas pressões inflacionistas aconteçam. Vamos ver então se são de facto transitórias ou se serão temporárias. Este é então aqui o grande risco, e diria que será o grande argumento para digamos, reforçar essa mesma tese, ou para apresentar uma tese mais bearish sobre o mercado, que essa inflação seja então um cenário permanente, e como tal a Fed será obrigada a fazer essa mudança em termos de política monetária, o mercado será obrigado então aqui a corrigir. Agora, olhando para aqui o bull case, pronto, gostava de salientar então aqui alguns pontos. O primeiro é sobretudo então aqui as questões da estratégia do market timing comparativamente ao timing da market. Isto diz respeito sobretudo a pessoas que têm horizontes temporais de investimento mais longínquos, mais longos, sobretudo para quem está a investir para daqui a 10 anos, 15, 20 ou até mais do que isso. Porque a verdade é que psicologicamente acaba por haver sempre uma tentação, não é? Em que nós, pronto, enquanto investidores,
tentarmos apanhar estes mesmos máximos relativos, não é? Ou seja, eu, por exemplo, estava aqui em 96, estava ao longo do mercado, chego aqui e vendo a minha carteira, depois reforço aqui neste fundo, depois volto a vender aqui, compro aqui novamente, depois, digamos, rolo esta mesma tendência ascendente até este ponto em que vendo aqui, depois compro aqui. Okay? Isto seria naturalmente um cenário, pronto, seria o cenário ideal. A verdade é que ninguém tem aqui uma bola de cristal para adivinhar o que é que vai acontecer amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, e podemos, de facto, fazer previsões racionais de quando é que estes mínimos ou estes máximos relativos possam acontecer. A verdade é que, reparem, mesmo que nós acertemos mais ou menos, digamos assim, dentro destes mínimos, aliás, mesmo que nós acertemos mais ou menos aqui a duração e o ponto exato destes mesmos mínimos e destes máximos, reparem que basta eu estar, digamos, um pouco atrasado face a este mesmo máximo, ou seja, vamos supor que eu estava aqui em 96 e pronto, 2000, o mercado começa a cair, mas eu vendo aqui, apenas aqui a minha carteira, ok? Neste ponto aqui, o mercado depois cresce, ok, mais, e depois começa a recuperar. Mas eu recuperar, pronto, lá está. Não sei se será já o ponto ideal para comprar. E acabo por comprar apenas aqui neste ponto. O que nós vamos perceber é que depois, o ponto em que nós vamos comprar acaba por ser praticamente igual, semelhante ao ponto em que nós vendemos. Aliás, e até podemos fazer o argumento que o que acaba por acontecer de forma bastante frequente é que acabamos por vender muito tarde, face àquele que é então aqui o turnaround do mercado, e acabamos por comprar também muito tarde, ou seja, acabamos por vender a um preço inferior daquele que nós compramos depois. Posso dizer que aqui, com o crescimento do Covid que nós tivemos no ano passado, tivemos aqui inúmeros clientes que acabaram por experienciar essa mesma situação, ou seja, acabaram por assistir a uma reversão, bastante grande em termos de atividade de preço, acabaram por vender aqui a sua carteira e depois, esta questão aqui do market timing também traz outro problema, porque nós depois de vendermos aqui os nossos títulos, vendemos a nossa carteira, acabamos por ter também de tomar a decisão de quando é que voltamos a reentrar no mercado. Okay? E como disse, estatisticamente, aquilo que podemos analisar e aquilo que podemos inferir aqui dos dados é que o potencial ganho que nós podemos retirar aqui de tentar apanhar estes máximos e estes mesmos mínimos é muito reduzido face a uma estratégia de simplesmente estar no mercado e rolar, digamos assim, estes máximos e estes mínimos, acompanhando a sua tendência de crescimento que tem-se vindo a manifestar no médio e longo prazo. Ou seja, isso é claramente também aqui um argumento, peço desculpa, a favor para pessoas que tenham horizontes de investimento mais largos, não estarem muito preocupados com estas questões de curto prazo e simplesmente, se ou depois houver essa mesma correção, se ela de facto acontecer, se tiverem a oportunidade de reforçar com uma parcela maior, a preços mais apelativos. Okay. Trouxe também aqui uma quote de Peter Lynch, nos investidores também mais bem referenciados, foi das poucas pessoas que de uma forma sistemática conseguiu bater então aqui o S&P, isto na década de 80 e 90, a par daqui de Warren Buffett. Ele fala precisamente desse ponto que mais dinheiro tem sido perdido, entre aspas, pelas pessoas que tentam antecipar estas correções do que propriamente nas próprias correções. Okay? E isto não se esqueçam que sempre que venderem a vossa carteira estarão sempre a correr o risco do comboio, digamos assim, continuar a convergir para valores superiores e naturalmente será então aqui uma convergência, uma possível valorização na vossa carteira que não irão então beneficiar. Pronto, este é o primeiro argumento aqui a favor de uma tese mais bullish, e o segundo diz respeito precisamente à questão do TINA, já devem ter ouvido aqui este termo, diz respeito a there is no alternative. Quando nós falamos então aqui de TINA, estamos a falar de comparar precisamente o mercado acionista com o mercado obrigacionista, ou seja, sobretudo qual é o nosso custo de oportunidade de emprestar, nomeadamente dinheiro, então aqui ao governo americano, através aqui das treasuries, neste caso as de referência são aqui a 10 anos, e como nós podemos ver aqui o prémio de risco para termos o nosso portfólio em termos de equity acaba por ser ainda bastante significativo, ok? Estes dados, mais uma vez, não estão atualizados. Houve aqui uma queda
aqui destes mesmos valores aqui para valores mais perto de zero, naturalmente. Houve agora uma recuperação, a earnings yield do S&P também caiu, mas continua a haver então aqui um diferencial positivo que acaba por beneficiar aqui as ações em detrimento das obrigações, e acaba por haver então aqui uma procura reforçada por equity em detrimento então do mercado obrigacionista aqui das obrigações. Ou seja, nós, se falássemos aqui em contextos de mercado natural, é de esperar que, face aos rácios de valorização que nós temos, nomeadamente aqueles que nós vimos anteriormente, onde o price to earnings aqui no mercado já converge para valores próximos daqui da bolha de 2000, é fácil fazermos esse argumento de que o mercado estará perante uma possível correção. A verdade é que estamos perante um cenário macroeconómico diferente daquele que vivíamos, porque na altura não tínhamos as taxas de juros onde elas estão neste momento, e esse acaba por ser uma espécie do elefante branco lá na sala, se me permitirem também aqui a analogia, que teremos de ter em conta, para além também do facto de toda essa injeção de liquidez que os bancos centrais fizeram, nomeadamente aqui pela Fed, também é representada precisamente por este gráfico. Se nós compararmos aqui a capitalização bolsista do S&P 500 pelo número de ativos que a Reserva Federal tem então aqui no seu balanço, vemos que, curiosamente, esse mesmo rácio está em valores que, de certa forma, são semelhantes precisamente àqueles registados na crise financeira de 2007-2008, que é precisamente um período onde é plenamente consensual que o mercado estava barato e que era, de facto, uma oportunidade de compra muito, muito aliciante. Ou seja, este acaba por ser, digamos assim, a confrontação que podemos fazer face a essa questão do mercado estar caro, não é? Face aqui à realidade económica que referi anteriormente. Pronto, e esse ponto está representado também aqui neste mesmo gráfico, na medida em que, mais uma vez, o Price to Earnings Ratio, olhando aqui para valores de 26,6, pronto, este Price to Earnings Ratio é ajustado também depois a ciclos económicos, que a ideia é depois tirar também aqui um bocadinho qual é que é a tendência em vigor aqui no mercado, mas como podemos ver, existe então aqui uma diferença muito grande face àquelas que são as taxas de juros, e este prémio, digamos assim, aliás, este outlier que nós não tivemos em situações passadas, porque nós nunca tivemos taxas de juros tão baixas como temos agora, que faz com que o mercado acionista continue então particularmente atrativo. E depois também havia esse ponto a enumerar de que este rácio em termos de price to earnings poderá ser corrigido aqui, poderá convergir para valores inferiores de duas formas. Ou de facto o preço, através do market cap do mercado, converge para valores inferiores, ou os earnings também eles sobem e, por consequente, aqui o rácio também ele diminui, e poderemos, pronto, fazer também aqui o argumento de que, face a esse boom económico que nós vamos ter, e tivemos, por exemplo, a apresentação de resultados já de uma série de empresas, com particular destaque aqui para as tecnológicas, que apresentaram resultados bombásticos e que mostram também, pronto, a força que estas empresas têm, que estando a atravessar então aquela que é a maior crise económica desde a grande crise financeira então de 29, pronto, essas empresas continuam a performar. Uma pessoa pergunta-se, ok, se as coisas estivessem, digamos, normais, entre aspas, qual é que seriam efetivamente aqui os resultados destas mesmas empresas, mas pronto, ilustra claramente o poder que elas têm, a sua capacidade paranormal de gerar, de facto, lucros e a robustez também aqui dos seus modelos de negócio. Olhando depois aqui também para dados passados e tentar também analisar quando é que nós tivemos características semelhantes, nomeadamente em termos de inflação, também taxas de juros, também quando tivemos aqui convergências para máximos históricos, e quando tivemos então aqui bull markets com performances bastante fortes aqui no S&P. Se olharmos então aqui para a performance no ano seguinte ao do mercado apresentar uma determinada performance, vemos que, de facto, quando nós temos um determinado ano em que o mercado cai, o ano a seguir, em termos médios, apresentou um retorno nominal de 12,6%. Quando caiu mais de 10%, 6,4% em termos médios, quando subiu, apresentou um retorno médio de 10,8%, e quando subiu mais do que 10%, 10,5%. Ou seja, em termos históricos, desde 1928, podemos concluir nestes mesmos dados
é que face a anos positivos, em que o mercado convergiu então para valores superiores, regra geral, o ano seguinte tem sido novamente um ano positivo. Ou seja, isto é o chamado trade de momentum, de ímpeto positivo, a favor da tendência, na medida em que temos de facto essa tendência em vigor e ela continua de facto a manifestar-se por um período significativo de tempo. E mais uma vez quero chamar então aqui a atenção, nós não podemos fazer inferir o que é que seja dados passados relativamente então aqui ao futuro, mas dá-nos uma ideia relativamente ao que poderá efetivamente então acontecer. Se analisarmos também o que é que o mercado faz, aliás, desde 1950, qual é que foi a performance do mercado depois de experienciar um ganho de maior de 50% num período de 12 meses, vemos também que, se olharmos para a performance média um ano depois, vemos que ela é negativa, 1,5%, mas tivemos um horizonte temporal mais longínquo, nomeadamente 3 e 5 anos, ela acaba por ser positiva, neste caso 3 anos 42,4% e 5 anos 65,6%. Ou seja, o argumento aqui a ser feito é que, regra geral, o que acontece é que quando o mercado está de facto em máximos históricos, acaba por haver uma convergência natural para o mercado revalidar esses mesmos máximos e psicologicamente acaba por ser difícil, não é? Nós reforçarmos posições nestes valores porque sentimos que não estamos a comprar no melhor preço, acaba por ser sempre mais atrativo, temos uma correção para níveis mais apelativos, não é? Porque, lá está, a verdade é que grande parte se olharmos aqui para um mercado num determinado período temporal, existe uma probabilidade à volta de 95% do mercado no futuro estar num valor inferior àquele que estamos de momento. Por isso existe sempre a tentação de ok, se eu estou no máximo histórico, não será de facto aqui o melhor preço em entrar aqui no mercado. A verdade é que os dados mostram de que anos em que o mercado tem apresentado de facto performances robustas têm sido acompanhados por também performances robustas nos anos seguintes. Pois, comparativamente, aliás, buscando aqui a questão do PIB, do crescimento nominal aqui da riqueza, vemos também que, pronto, sempre que os Estados Unidos experienciaram de facto crescimento real positivo significativo, neste caso acima de 4%, o S&P 500 sempre apresentou performances positivas, sendo que a única exceção foi em 37, depois estive também a analisar estes dados em mais detalhe, mas isto vê-se então aqui uma questão em particular, e a verdade é que no ano a seguir a economia americana acabou por entrar em recessão e acabou por ser mais uma vez um cenário em que o mercado anteveu, ou seja, quebrou antes dessa mesma quebra económica, mas a verdade é que em termos históricos, sempre que a economia acaba por apresentar aqui performances positivas, o mercado acionista acaba por acompanhar. E em termos das últimas projeções da Fed, fala-se de 6,6% para 2021, a Goldman Sachs fala de 8% aqui para a economia americana. Ou seja, podemos fazer esse argumento também de que, havendo então crescimento económico, haverá essa possibilidade de convergência para valores superiores e ter performances positivas. Podemos também fazer aqui um contra-argumento na medida em que este crescimento que nós vamos a ter é um crescimento enviesado, porque no fundo o que nós estamos a recuperar é a riqueza económica que foi destruída, não é? Devido à situação aqui do Covid. E pronto, estes valores, digamos assim, podemos argumentar que não representam a verdadeira realidade económica que nós vivemos neste momento. E pronto, isto é um bocadinho aquilo que referi no início da apresentação, na medida em que nós atualmente, em termos macroeconómicos, vivemos uma situação que nunca vivemos então aqui no passado e como tal, não para já temos essas limitações de fazer este tipo, de tentar fazer este tipo de conclusões analisando dados no passado. E a verdade é que os dados do passado que nós também temos não correspondem nem perto nem de longe a uma situação minimamente semelhante àquilo que estamos a viver hoje. O que nós podemos fazer é olhar para eles e tentar-nos dar aqui alguma intuição e depois, de acordo com o nosso perfil e de acordo com os nossos objetivos, estipularmos naturalmente a nossa estratégia de investimento, e é isso que já irei destacar e debater também aqui no final da apresentação. Último ponto, último slide. Aliás, para o último slide, creio eu, que já estamos aqui em cima da hora, a questão aqui também é do impacto das taxas de juros e inflação.
E a taxa de juros, sempre que as taxas de juros subiram, de facto o mercado tem manifestado comportamentos positivos em termos médios, ok? A inflação é que não tem sido tão positiva, acaba por ter então aqui um efeito negativo nos retornos anuais aqui do S&P. No entanto, salientar que eles, apesar de serem inferiores quando nós temos inflação maior, acabam por ser também eles positivos. E isto também acaba por ser então aqui um argumento a favor de um possível bull case, uma possível convergência para novos máximos históricos. Por último, antes de irmos então aqui à conclusão, a questão aqui também, naturalmente, das tendências atuais. Vivemos numa economia completamente diferente daquela que nós tínhamos há 20 anos atrás, na bolha.com, muito menos há 50 anos atrás. Aqui as empresas tecnológicas, como disse, ainda apresentaram resultados aqui na semana passada, resultados explosivos, abismáticos, completamente a superar entre as expectativas aqui dos analistas. Mostra claramente o poder que estas empresas têm. Podemos argumentar que de certa forma já têm aqui algum poder monopolístico. Elas já representam mais de 20% aqui do S&P. E a verdade é que é complicado, digamos assim, também pensar aqui num cenário ou desenvolver então aqui um caso contra o crescimento destas mesmas empresas. E a verdade é que neste momento, dada a sua importância aqui no índice representativo aqui do mercado norte-americano, acabam por ser estas empresas que puxam também então aqui o mercado para novos máximos, e creio que esse também será um fator então a ter em consideração e a ponderar antes de fazermos as nossas decisões de investimento. Para além disso, vivemos também aqui numa era de transformação digital, que foi acelerada aqui pela questão do Covid. Temos também, tudo o que sejam aqui novas tecnologias ligadas aqui nomeadamente à inteligência artificial, também a questão relacionada aqui à criptografia, que irá também com certeza criar novas cadeias de valor, e isso também será, sem dúvida alguma, aqui um argumento bastante forte para ter exposição então aqui ao mercado acionista, sobretudo ao fator capital, que será sobretudo esses ativos que irão beneficiar, lá está, da criação dessas mesmas cadeias de valor que estas mesmas tecnologias irão trazer aqui nos próximos anos, eu diria já aqui na próxima década. A jeito de conclusão, antes de irmos então aqui ao Q&A, como disse, tracei aqui 2 perfis de investidor. Um investidor tem um horizonte temporal mais longo, gosta de assumir então aqui mais risco. Creio que para esse tipo de investidores não há, digamos aqui, uma razão de preocupação muito significativa relativamente à possibilidade de haver então aqui algum tipo de correção, porque aquilo que nós vemos é que para períodos de investimento de horizontes temporais, neste caso superiores aqui a 16 anos, nunca houve um período histórico do S&P 500 em que alguém tenha feito um investimento durante 16 anos em que tenha perdido dinheiro, ok? E isto é já contando com aqui a crise financeira de 29. Mais uma vez, não podemos inferir aquilo que aconteceu no passado relativamente àquilo que vai acontecer no futuro, mas assumindo que essa correlação entre crescimento económico e mercado acionista continua a estar presente, creio que para investidores, lá está, sobretudo pessoas mais novas, que tenham perfis mais agressivos, que também estejam confortáveis para assumir essa volatilidade relacionada então aqui ao mercado acionista, não haverá aqui um motivo significativo de preocupação, sendo que aqui depois o que será importante é sempre ajustarem aqui o vosso portfólio para níveis, digamos, confortáveis, na medida em que se nós experienciarmos essa mesma correção, não tínhamos condições, digamos assim, para dormir descansados, porque, enquanto que há pessoas, eu posso falar no meu exemplo pessoal, eu sou uma pessoa que estou perfeitamente confortável em experienciar um drawdown de 40%, até mesmo 50% na minha carteira. Compreendo que isso não seja naturalmente o caso para todas as pessoas, e será sempre um fator que deverão ter então em atenção quando das vossas decisões de investimento. Depois, perfis mais defensivos, sobretudo pessoas com horizontes temporais mais curtos, que tenham posturas mais defensivas, queiram sobretudo defender então o seu património, em vez de tentar aqui crescê-lo de uma forma sustentável. Claramente que há razões para retirar então aqui um pouco de risco da equação, nomeadamente se calhar fazer aqui um balanceamento e substituir ativos de risco por ativos mais conservadores, nomeadamente obrigações que naturalmente acabam por ter rendimentos mais baixos, visto que as taxas de juros estão mais baixas,
mas que de certa forma, se essa mesma volatilidade acontecer, acabaremos por estar protegidos. Poderá também fazer sentido aqui algum tipo de estratégias aqui de cobertura de carteira, isto para investidores aqui mais avançados, mas sobretudo se de facto horizontes temporais, diria, para inferiores aqui a 5 anos, para investidores mais defensivos fará sentido aqui pelo menos uma diminuição da sua exposição a ativos de risco, fazer uma diversificação por ativos mais de refúgio e fazer sempre uma diversificação entre outras classes de ativos. Mais uma vez, para concluir aqui a apresentação, salientar que vivemos então num cenário sem precedentes em termos macroeconómicos e claro que podemos, fiz esta análise aqui convosco para tentarmos descodificar quais é que poderão ser então aqui os próximos cenários aqui para o mercado acionista, mas mais uma vez não conseguimos de forma alguma fazer aqui um cenário, digamos assim, minimamente certo relativamente àquilo que poderá acontecer. O input que vos providenciei creio que seja a análise mais extensiva que nós podemos fazer face aos dados que nós temos então de momento. Apenas informar que depois a apresentação estará disponível, como é habitual, no nosso canal de YouTube, para quem quiser rever então aqui a mesma. Espero que tenha sido de valor acrescentado aqui para vós. Agradeço a vossa presença. Continuem a acompanhar o nosso trabalho e até uma próxima. Muito obrigado.